Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Nós vamos falar hoje sobre hipersensibilidade alimentar, alergias, intolerâncias. Nós vamos saber a definição disso e qual é o nosso papel do intestino. Ela é nutricionista há mais de 24 anos, especialista nisso e sabe nos ajudar a como a gente ter prevenção de alergias, intolerâncias e entender um pouco mais a importância do intestino e a sua saúde. Seja muito bem-vinda, Karine Scapinelli. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez com esse tema tão polêmico, mas tão importante, né? Primeiro vamos definir a importância do intestino e depois vamos falar sobre a hipersensibilidades alimentares. Porque assim, a gente não é o que come, né? Nós somos 5 coisas. O que você fala mesmo? Que absorve. A gente é o que come, digere, absorve, transporte e usa. Isso. E dentro disso tudo existe a hipersensibilidades alimentares. Como eu absorvi esse alimento. Isso. Eu posso reconhecer como um alimento ou como agressor. Tá. Me fala então, mostra pra gente qual que é o intestino normal e qual que é o intestino doente. Você trouxe aqui pra nós isso, aqui. Aí pra gente entender, eu sou muito visual, então com os pacientes eu gosto muito de mostrar imagens, porque a gente estuda anatomia, né? O paciente não tem noção, o que eu tô falando de vilos, o que é isso, né? Então, vilosidades é isso aqui, olha. Nós estamos olhando dentro do intestino, são essas ondas, né? Então eu preciso ter todos esses vilos porque é a área de absorção. E quando eu tenho o intestino dominado pelas bactérias boas, um equilíbrio em homeostase a gente fala, eu tenho a parede dele, imagina um muro. Eu não posso ter buraco nesse muro, senão o ladrão entra. Então, quando eu tenho um alimento sendo absorvido de forma errada, a gente fala paracelular, né? Como a gente tem uma imagem aqui embaixo. Entre paredes, é como se o alimento tivesse passado por esse buraco, ele não passa por uma portaria. Aquele porteiro que fala, peraí, deixa eu ver seu RG. Sim. Ah, você pode entrar. Não, você entrou sem poder entrar. Então, sem muitas vezes ser digerido. E eu vou mostrar isso para vocês entenderem. Aí o meu organismo fala, isso aqui não é alimento, isso é um corpo estranho. Vamos combater? Aí eu crio anticorpos. Isso é o organismo inflamado, então. Exatamente. Quando a gente fala, meu organismo está inflamado... O intestino está inflamado, está com... chama leaky gut, que é intestino vazante. É o buraco na parede do intestino. Tá. Quando eu tenho esse intestino vazante, a chance de eu absorver alimentos de forma errada é muito grande. É muito grande. Então, aí o meu organismo começa a atirar para onde não precisa. Eu começo a tirar, porque a gente está vendo, gente, um boom de alergias alimentares. Sim. Antes a gente nem sabia o que era isso, nem ouvia falar, e de repente todo mundo com hipersensibilidade, com alergias. Sim, por quê? Porque o nosso intestino está muito desregulado. Ele não está conseguindo definir quem entra, quem sai, quem é bom, quem é ruim. E por que isso? Porque nós estamos colocando muito mais alimentos de bactérias ruins, açúcar, gordura, alimentos mal digeridos, um estômago que não digere direito, as pessoas estão com gastrite nervosa, tomando um monte de antiácido, ter ácido no estômago não é à toa. Sim. O ácido quebra. Sim. Aí eu tô bloqueando uma função muito importante. Aí é tipo assim, estômago, você não funciona, se vira intestino. E a bola de neve vai para quem? Para o intestino. Então eu começo a ter várias ações desequilibrando esse intestino e por isso muita alergia aí, né? Aí você cria uma hipersensibilidade, né? Olha o intestino como muda, né? A parede, olha os vírus indo embora. Sim, aí tem que a gente fortalecer esse intestino. Mas ele foi agredido, então? Ele foi agredido. E essa agressão é... Pode ser estresse, pode ser alimentação. Essa agressão pode ser... Muitas vezes as pessoas acabam comendo rápido demais, bebe junto com a comida, não mastiga direito. E eu trouxe uma forma simples das pessoas entenderem. Porque é assim que eu explico para o meu paciente no consultório. Agora eu quero ver o câmera, dar zoom aqui e pegar... É um colar de pérolas que minha filha brinca. Exatamente, é bem por aí. Então, olha, vamos ver se a gente consegue entender. Nós vamos depois falar o que é alergia, intolerância e hipersensibilidade, porque são classificações diferentes. Mas agora nós estamos falando de hipersensibilidade alimentar, que normalmente... ela vem de proteínas dos alimentos. Então, quando a gente vai olhar uma proteína no microscópio, ele é um colar de pérolas, é exatamente isso. Tem uma sequência de aminoácidos. Uma sequência de aminoácidos forma uma proteína, tá?
que acontece? Eu comi, vamos brincar pra gente entender? Eu comi um bife. Porque a gente fala em proteína, a gente pensa em bife, né? Como se proteína só tivesse, não. Até alface tem proteína ali. No churrasco que eu faço. Isso. Tá. Proteína, carne. Então você comeu essa carne. O que você precisa? Mastigar muito bem essa carne. Por quê? Porque o dente vai quebrar essa proteína em pedaços. Ok. Esse pedaço vai chegar no meu estômago. E aí que tá o problema, eu preciso de ácido. Então, se você tá com a unha cheia de manchinha branca, falta de zinco. Zinco forma ácido clorídrico, ácido do estômago. É fácil de eu ver se esse meu estômago tá produzindo ácido suficiente. Bom, gastrite nervosa e aí vai. Meu estômago como empacha, como pesa, estufa. Então, eu não tô conseguindo fazer a quebra, porque o meu estômago não tá ácido o suficiente, ou porque eu tomo um antiácido, um prazol. E aí eu não quebro esse colar em pedaços menores. O meu intestino, gente, ele vai reconhecer aminoácido, di ou tripeptídeo. 3 perolinhas eu reconheço. É alimento, pode absorver, vai para cabelo, pele, unha, para quem precisa sistema imunológico. Certo. O problema é quando eu não faço a quebra dessa proteína. É quando vai tudo. Vai tudo, uma fração proteica, o pedaço do bife lá. Bateu no meu intestino. Como o meu intestino tá? Tá tudo bonitinho? O muro tá intacto? Ou esse muro tá permeável? Aí isso aqui entra na minha corrente sanguínea. E aí entra na minha corrente sanguínea, meu organismo fala, opa, mas peraí, eu não reconheci o aminoácido da carne, né, o di ou tripeptídeo. Eu reconheci, só pra você ter uma ideia, uma creatina é um tripeptídeo. Tá. Eu reconheço. Agora, uma fração de um bife, uma proteína maior não digerida, eu não reconheço. Aí meu corpo começa a tirar e produzir anticorpos. Tá. E normalmente eu vou produzir ali imunoglobulinas, IgG, tá. Que é o que mais vai atacar esse alimento. Me veio agora, posso estar errado, mas se eu entrar uma pessoa, 2 ou 3 na minha portaria, eu reconheço, opa, se vier um monte de gente, é uma gangue, é um pessoal do mal que vai me inflamar. É mais ou menos isso. Então, vai entrar cérebro, quem você não vai conseguir identificar. Então a gente tem que quebrar, isso tem que passar no estômago. O ácido vai quebrar isso em uma molécula, ou 2 moléculas, ou 3 moléculas, mas mais que isso não é bom, sinal que a digestão não foi adequada, é isso? Exatamente. E aí vai chegar no intestino, já causando problema. Um estrago. E aí nós chamamos isso do quê? De uma digestão incompleta, de uma hipersensibilidade, o que então, já é? Nesse estágio que nós estamos. O gatilho para gerar a hipersensibilidade alimentar são vários. Um deles é essa digestão mal feita. Um deles é esse. Não digerir corretamente esse alimento e esse alimento ser reconhecido de forma estranha. Então, se alguém está em casa e talvez já melhorar a mastigação, pode já corrigir muita coisa já. É essencial. A gente precisa quebrar o alimento. Existe uma regra para mastigação? A gente fala assim, existe um número, né, de 20 a 40 vezes. Claro. Quanto? 20 a 40 vezes. Conta. Por garfada? Exatamente. Eu me lembro quando eu trabalhava no hospital. Comer 8 da manhã e acabar meia-noite. Mas falam que a salada a gente tem que levar 15 minutos para comer só a saladinha. Marcelo, isso é tão interessante que eu me lembro quando eu trabalhava no hospital, que assim, eu tinha 15 minutos para almoçar. 15 minutos, olha só. E aí eu almoçava em 5 minutos. Gente, vocês não sabem o problema de saúde que eu desenvolvi. Eu nunca tive nenhuma ite, rinite, sinusite. Eu era mais saudável da minha casa. Meus irmãos morriam de bronquite. Eu era mais saudável. Eu sempre fui de comer salada. Era do meu paladar, eu gostava. Comia atropelado. Fui pro hospital, estresse, almoçando em 5 minutos. O que aconteceu? Abri a permeabilidade do meu intestino. Os alimentos entraram de forma errada. Comecei a ter um monte de crise de ite, rinite, sinusite, otite, amidalite. E aí, da onde que vem isso? No desequilíbrio de microbiota. Então eu desencadeei um monte de alergias, gente. E para descobrir que era uma hipersensibilidade alimentar, o que eu tinha? Porque, gente, qual é o problema? Aonde é seu órgão de choque? Pode ser pele, dermatite, pode ser vias respiratórias, é fácil de você identificar. O problema é quando vem neurite, olha só, sistema nervoso. Por quê? Porque pode ser uma depressão, pode ser um pânico, pode ser um TDAH, pode ser um TEA que descompensa ainda mais. O meu filho é TDAH. Dá para ele o alimento alergênico que ele tem. Ele vira no girar. Ele fica, nem ele se suporta.
Ele não tem rinite e sinusite, é o sistema nervoso. Eu tenho um grande amigo médico que ele era virado no giraia, tipo uma pessoa extremamente agitada, na escola também, vira e mexe na diretoria, hoje é médico. Ele era glúten. Ele tinha uma neurotoxina, ele tirou o glúten. É outra pessoa. Não parece a mesma pessoa. Outra. Não parece a mesma pessoa. Calma, serena. E a gente vê isso todo dia no consultório, Marcelo. Tá bom. Os pais falam pra mim, nossa, meu filho é outro. Sabe por quê? Posso pegar esse gancho? Pode. Porque o glúten, na verdade, quando a gente vai estudar os epítopos, que são sequências proteicas do trigo moderno, é como se fosse um colar de pérolas em nó. Gente, quebra isso aqui. Já não estava fácil de quebrar o bife, você imagina um negócio assim. Um embolado. Então... É uma proteína muito condensada, a gliadina. Nem martelo quebra essa bendita gliadina. Então a chance da gente ter hipersensibilidade ao trigo é muito grande. E quem está entendendo aí em casa, a gente vai para um leve break e depois eu quero saber como que a gente faz para chegar num diagnóstico. Quais são os exames, quais são a conduta, para quem se identificou com isso e gostaria de melhorar a sua vida. A gente vai para um leve intervalo e já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar sobre hipersensibilidade alimentar com a Karine Scapinelli. Está explicando para a gente a importância da mastigação, da digestão, como que o nosso estômago, o papel dele e a importância de chegar às moléculas adequadas no intestino. Só que nós precisamos saber, primeiro, a diferença de intolerância e alergia, porque a pessoa fala assim, eu tenho intolerância a leite, eu tenho alergia a leite. Eu tenho intolerância a, camarão ou alergia a camarão. Qual que é a diferença de intolerância e alergia? E eu quero saber como que a gente faz para diagnosticar isso. Eu sei que a clínica é soberana, mas quem fala, poxa, eu me identifiquei com isso. Então, na verdade é assim, a intolerância, você tem intolerância, por exemplo, à lactose. A lactose é um açúcar. E o teu organismo não produz a enzima que quebra a lactose. E aí essa lactose lá no intestino fermenta, pode dar diarreias para um, constipação para outro, mas a coisa é muito local. Quando a gente fala de hipersensibilidade, é sistêmico. Então, na intolerância, eu não produzo imunoglobulinas, células de defesa, IgE, IgG, não tem. Eu vou ter isso na hipersensibilidade ou alergia. Quando a gente fala alergia alimentar, eu estou falando de IgE. Aquela pessoa que fez o teste, deu IgE a camarão, ela não pode comer camarão, sim, né? Ela come camarão em 8 horas, ela empipoca. Se ela comer uma batata frita no óleo do camarão, ela sabe. Então, as hipersensibilidades alimentares já são mediadas por IgG ou imunocomplemento. É diferente da resposta imediata, porque ela é mais tardia. Eu vou brincar para vocês entenderem. Imagina um copo d'água. Na alergia imediata, quando você produz IgE, a histamina, que é o sinalizador da alergia, é o cara que vai lá e fala, gente, entrou um corpo estranho, um agressor. Ele é rapidamente produzido e transborda, então você tem sintomas. Agora, IgG é assim, você comeu hoje, você produz histamina em pequena quantidade. Você quer ver o que é pior? Em pequena quantidade é relaxante cerebral. A pessoa não come e fala, nossa, vai fechar minha glota, tô passando mal, ou deu uma dermatite. Não, ela vai falar, ai, que delícia, que gostoso. Ela come o alimento e passa bem. Histamina em pequena quantidade, ela é antagônica à serotonina. Ela traz bem-estar e manda a serotonina lá para baixo. O que a pessoa faz? Ela come ainda mais. Geralmente o alimento alergênico, de hipersensibilidade, é o que mais tem no cardápio da pessoa. Você se engana. Você se engana. Eu pergunto pro paciente assim, o que você levaria para ilha deserta? Eu me sinto bem, mas na realidade está inflamando de forma silenciosa. Exatamente. E vai indo. Você vai comendo hoje, amanhã, depois, e vai. Quando pega? Quando isso transborda. E aí, de repente, do nada, eu comecei a ter um monte de ites, dermatites, ou eu comecei a ter as artrites. Gente, as ites no geral, mas eu posso falar de vários eixos, como a gente falou do sistema nervoso, doença autoimune. Depressão também, você falou, ansiedade e pânico. Muitos órgãos que podem ser afetados por esses alimentos. Então, o meu organismo passa a reconhecer aquilo como agressor. E eu vou ter mais hipersensibilidades, principalmente se eu tiver meu intestino permeável, porque aí eu vou absorver essas proteínas de forma errada e vou ficar tirando para quem não deveria tirar. Por isso que entra a autoimunidade. Meu corpo fica tirando pro alimento. Aí tem sequências de proteína de alimentos que são parecidas com a do nosso corpo. E a gente chama de mimetismo, por mímica. O glúten, olha aí, você é uma proteína para mim que não é legal.
Então, a sequência proteica do glúten é parecida com a sequência proteica lá da minha tireoide. Então, eu vou atirar para aquele órgão. Então, eu aumento a autoimunidade. Então, existe uma grande ligação intestino, doença autoimune e hipersensibilidade alimentar. Eu preciso olhar para isso. E crianças ele começa a tirar para o corpo porque você deixou ele estressado e perdido. E as proteínas dos alimentos são parecidas com proteínas do nosso corpo. É como se mostrasse, Marcelo, a foto de um bandido com um exército. Não tem gente parecida? Tem, claro. Estão matando o bandido errado. Estão olhando para um e atirando no outro. Então, o que eu tenho que fazer numa doença autoimune? Tirar o bandido. O que eu tenho que fazer numa hipersensibilidade alimentar? Tirar o bandido. Porque muitas vezes, no consultório do nutricionista, a gente chega a muitos pacientes que já foram nos médicos alergistas, não bateu o IgE, mas a criança continua ali cheia de alergia, de rinite, disso, dermatite ou outras ites, outros problemas que a gente citou aqui. E não faz ideia que é tudo a mesma causa. E aí aqui está, como que a gente vai conseguir identificar isso? Como que a gente vai ajudar? Porque já fez todos os testes e não bate alergia, não bate IgE, que é alergia imediata, né? Mas pode bater outras defesas, porque a gente tem várias defesas. Existem exames que a gente faz. Então, quais são os exames que você indica para quem tem essas intolerâncias, né? Essa questão. E eu gostei muito que às vezes você come, você sente um certo prazer. Mas ele... Por trás ele tá te inflamando. Inflamação de baixo grau, né? Você não vai sentir. Não. Mas te mantém ali. Mas na época... Você quer ver o que eu tinha de sintomas? Eu tinha muita fadiga e cansaços inexplicáveis. Olha só. Acordava, parecia que um trator tinha passado em cima. Eu comecei a ter problemas gastrointestinal. Hora o intestino prendia, hora soltava. Isso é muito característico de hipersensibilidade alimentar. Começou a pegar vias aéreas, rinite, eu falava, meu Deus, porque existe nariz, passava o dia inteiro com um rolo ali. E sistema nervoso. Comecei a ter sintomas, não é depressão, mas sintomas depressivos. E na época, eu trabalhava dentro do hospital, os meus colegas médicos falavam pra mim, estresse. E me davam um monte de remédio para estresse. E não era estresse, gente, era hipersensibilidade alimentar. Eu passei a comer em 5 minutos, passei a ter um monte de problema. A hora que eu descobri os alimentos, em 3 meses eu era outra pessoa. Sim. E como que a gente descobre? Claro que a clínica a gente fala que é soberana, por quê? Porque a gente cruza sinais e sintomas e eu vou avaliar qual alimento causa mais esses sintomas. Mas tem paciente que você fala, não tô conseguindo identificar. A gente já fez vários testes, porque o mais importante é começar por eliminação, pelos sintomas, mas tem hora que você fala, não, eu preciso de um exame para me dar, e aí bate lá alimentos que a gente nem imaginava, alho, dando uma enxaqueca, né? Alguns alimentos ali que você fala, isso não tá legal. Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar de usar desses exames para nos ajudar. Claro que só um detalhe, corrige esse intestino. Porque quando você pega um teste de hipersensibilidade tardia e tem um monte de alimentos, tá entrando tudo errado, né? O intestino tá permitindo. Então, primeiro corrige, porque aí a gente tira os falsos positivos. Qual é o nome desse exame que você faz para ver alimentos? Teste de hipersensibilidade alimentar. Aqui a gente tem em Jundiaí um ótimo, que é o A200. É o A200, bom, pessoal. Exatamente. São 200 alimentos, são 200 testados. Alimentos. E aí vai ter a classificação vermelho para você evitar ao máximo o laranja, o amarelo e o verde você 3 meses pode. De exclusão, né? Laranja, às vezes 40 dias de exclusão, claro que a gente vai observando. O amarelo observa, só que é interessante, porque a gente começa, As pessoas têm que fazer esse exame e focar no verde. Foca no que você come, no que pode comer. Mas pode bater um amarelo, Marcelo, e a pessoa fala assim, esse eu posso comer de vez em quando. Só que o que acontece? Você vai para a clínica, aí eu tenho um paciente que está no amarelo, num leite, e a pessoa tem um monte de ites, aí eu vou falar para essa pessoa, esse amarelo, para você, a resposta é muito maior do que você imagina. Pode tirar. Então a gente cruza esses valores também, mas ele é um guia, ele dá um norte pra gente, né? Você vive o que eu vivi também, a lei de hipersensibilidade. Então a gente sabe o que a gente está falando. E eu tenho filhos que teve exatamente isso. Meus filhos têm IgE e IgG, né? A imediata e a tardia, a leite e ovo. Eu consegui curar com imunoterapias, uma outra coisa, que é um outro papo que a gente já gravou aqui uma outra vez com um alergista.
Então, mas eu tenho uma dúvida. O que é o Firmicutes e Bacteroidetes? Essas bactérias que para nós antigamente era Escherichia coli, Proteus, Klebsiella. Né? E agora vem Firmicutes, Bacteroidetes, essa relação. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, a gente brinca, né? Firmicutes, F de Firmicutes, feio e fedido, e Bacteroidetes de bom e bonito. A gente brinca assim. Mas, na verdade, todas as bactérias são importantes, né, gente? A gente precisa ter o mau colesterol e o bom colesterol. Tudo precisa estar lá dentro em harmonia. Esse é o problema. Eu tenho que ter no meu intestino bactérias boas e bactérias ruins, as duas. Eu preciso ter vírus, eu preciso ter tudo, eu preciso ter fungos, mas tudo em harmonia. O problema é quando eu tenho o Firmicutes crescendo demais, né? Próteos, bactérias, a gente começa a ver um desequilíbrio, né? E aí eu vejo ali bacteroidetes em menor quantidade, então eu tenho uma desbiose. E aí esse teste mostra pra gente essa sequência, a história do DNA. DNA de quem que tá aqui dentro, né? Se as bactérias comandam, né, a nossa saúde ou doença, se eu tenho mais DNA de bactéria ruim, como vai estar a minha saúde? Vai estar ruim. Vai estar ruim, né? Então essa é a questão. Qual é a comida da bactéria boa? Qual é a comida da bactéria boa? Ruim? Pra gente reta final. Qual a comida da bactéria boa? Bom, a comida da bactéria ruim, acho que todo mundo sabe, né, gente? Qual que é? Açúcar, gordura, ultraprocessados num geral, alimentos mal digeridos, tá? Então essa comida nossa ocidental. E a comida de bactérias boas, fibras são as melhores. A gente fala assim, hoje nós temos os flavobióticos. O que é isso? São nutrientes presentes nos alimentos que ajudam essas bactérias boas a crescer. Flavobiótico vem de cor. Então, quanto mais colorido é seu prato, de cor natural, né, gente? Não de cor artificial. Sim. Você vai alimentar bactérias boas. E como nós estamos numa monotonia alimentar e num cardápio sem cor, tá ganhando bactéria ruim. E a gente faça um prato colorido. A vovó já falava que põe cor nesse prato, põe cor nesse prato, né? Põe cor nesse verdinho, prato. põe amarelinho, põe cor nesse prato. Cor. Então isso. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Maravilhoso. Gente, não parece, mas o tempo voou. Saúde e bem-estar com Marcelo Menino, Karine Scapinelli, 24 anos de profissão. Você gosta e ama do que você fala, né? Porque brilha no olho. E Marcelo, se Deus quiser, nós vamos começar a levar a educação nutricional para dentro das escolas, porque se essa criança aprender desde pequenininho que tem seres vivos morando dentro dela e que ela pode fazer escolha se é o bem ou se o mal vai ganhar, ela pode ter a opção de falar para o pai: eu não quero tomar esse refrigerante, essa bolacha recheada, porque eu não quero o mal ganhando dentro de mim. Então a gente pode dar sim poder para essas crianças fazerem melhores escolhas. Crianças mudam opiniões de grandes reis. Isso. Então, investir nas crianças é o futuro da nação. Perfeito. Um beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar e até a próxima.